Esse ano, a Netac está entrando num segmento no mercado de SSDs que anteriormente ela não competia, que é o segmento de SSDs de alto desempenho. No passado, o modelo mais rápido que a Netac tinha em sua linha era o N950E Pro, aquele vermelhinho que muita gente comprou no AliExpress e que tinha um excelente desempenho. Aquele modelo foi substituído pelo Netac NV5000, que a gente já tratou no último review que eu lancei de SSD aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o novo modelo de alto desempenho, o Netac NV7000, e eu vou falar tudo para vocês sobre o que compõe um SSD de alto desempenho. Para quem busca produtos de alto desempenho, deve saber que em qualquer segmento de mercado, quanto mais você investe, o ganho acaba diminuindo depois de um determinado ponto. Isso não é diferente para PCs de alto desempenho. Se você quer um processador com o máximo de desempenho gamer, você pode investir uma fortuna no 12900KS, por exemplo. Ou você pode pagar um quarto do preço dele e levar um 12400F, por exemplo. Isso não muda muito em diversos cenários quando você está gastando num PC gamer e não é diferente nos SSDs. Se você quer ter o desempenho máximo de armazenamento, o valor que você vai ter que desembolsar é muito alto. O Netac NV7000 não necessariamente conserta essa equação. Afinal de contas, ele é um produto de alto desempenho que inclusive está alinhado com a maioria dos produtos de alto desempenho do mercado, especialmente aqueles que a gente encontra aqui no Brasil. Ele custa caro, bem mais caro do que o NV5000, por exemplo, mas ele de fato entrega uma construção muito robusta e componentes topo de linha. E é justamente sobre esses componentes que eu vou falar agora para vocês. O que compõe um SSD de alto desempenho. Para quem não viu ainda, eu lancei recentemente no canal um vídeo falando sobre a construção de SSDs NVMe e os seus principais componentes. Então não vou me prolongar muito aqui falando sobre o que cada um dos componentes implica em termos de desempenho, durabilidade, etc. Vou deixar o link aqui para vocês e se vocês tiverem interesse, deem uma assistida, é um conteúdo muito legal. Passando então para o primeiro componente do NV7000, o seu controlador. Pessoal, o controlador é como se fosse um processador do SSD. E o NV7000 utiliza um dos controladores de SSD mais avançados disponíveis no mercado, que é o Phison E16. Esse controlador possui 5 núcleos de processamento, como se fosse um processador de computador mesmo, porém pequenininhos e mais especializados em tarefas mais simples. 3 desses núcleos rodam a um clock de 1000 MHz e os outros 2 variam em clocks bem baixinhos de no máximo 300 MHz, para quando o SSD está num estado de baixa energia ele ser mais eficiente. Esse controlador é bastante moderno e bastante performático e é utilizado em muitos SSDs de alto desempenho, como o Corsair MP600 Pro LPX, que custa bem mais caro do que o NV7000. As memórias NAND que estão no NV7000 também são extremamente modernas e de alto desempenho. Elas são fabricadas pela Micron e o modelo delas é a Fortis Flash B47R. Elas possuem 176 camadas e a velocidade máxima de transferência de 1.600 megatransfers por segundo, bastante alinhado ao que os SSDs de alto desempenho utilizam. Além disso, esse também é um SSD que possui DRAM Cache, é o que se espera para algo nesse nível de gama. E ele possui 1 GB de memória de DRAM Cache no modelo de 1 TB, que é esse daqui que eu vou fazer o review para vocês hoje. As outras informações gerais do NV7000 é que ele é um SSD PCI Express 4.0, para conseguir entregar o máximo de desempenho dele você precisa ter uma plataforma compatível. Além disso, ele utiliza um dissipador de alumínio bastante robusto e que é afixado por parafusos e a transferência térmica é feita por thermal pads. Então, toda a transferência térmica, tanto da parte frontal do PCB quanto da parte traseira, possui thermal pads para transferir para o dissipador, o que é bastante interessante e também torna esse produto desmontável, apesar de ter um adesivo que impede você desmontar sem perder a garantia. Um outro ponto interessante é que a Netac promete uma durabilidade ou endurance de 700 TBW, ou Terabytes Written. Você pode escrever 700 TB nesse SSD antes dele começar a apresentar erros. Obviamente existe uma faixa de tolerância ali, tanto para mais quanto para menos, mas certamente é interessante que eles estejam com uma métrica de endurance, que é algo que eles não ofereciam em SSDs das linhas antigas deles. E antes de seguirmos efetivamente para os resultados dos testes, eu gostaria de pedir para vocês que deixem o like aqui no vídeo se vocês estiverem gostando. Isso ajuda pra caramba o canal e principalmente se você ainda não é inscrito,
Que tal se inscrever? Eu vi que muitos de vocês que assistem aqui o nosso canal ainda não são inscritos, e se inscrever é a melhor forma de fazer o canal crescer e o YouTube entender que esse conteúdo é muito legal. Além disso, eu queria deixar um agradecimento muito especial para o Gabriel Ferraz, que ajuda em todos os testes de SSD aqui do canal. Vocês encontram o link dele na descrição do vídeo. E então, finalmente, vamos para os testes de desempenho do NetAC NV7000. Começando, como sempre, com o nosso teste de pseudo-SLC Cache. Para vocês que não sabem as terminologias ou quais são as métricas de teste, eu vou deixar aqui em cima para vocês o nosso vídeo sobre os NetAC NV3000. Nele eu expliquei tudo direitinho o que cada um desses testes representa. Do pseudo-SLC, basicamente vocês precisam saber que todos os SSDs modernos conseguem utilizar uma parte do seu armazenamento como se fossem células SLC, que armazenam apenas uma carga elétrica. Dessa forma, ele é capaz de ter aí uma espécie de cache muito mais rápido para escritas, o que torna ele mais esperto, por assim dizer. O que não é um caso diferente, obviamente, do NV7000. Então vamos lá. Em nossos testes de pseudo-SLC, o NV7000 apresentou um espaço de pseudo-SLC cache de cerca de 112 GB. É um espaço bem maior do que o NV5000, porém ao mesmo tempo ele demora mais tempo para recuperar esse espaço. Por conta disso, muitas vezes ele vai esperar para fazer essa recuperação, onde ele vai entrar num estado um pouco mais lento, apenas para ser feito quando realmente é necessário. Durante o período do pseudo-SLC, durante o período que ele estava utilizando esse espaço para acelerar as escritas, ele conseguiu uma média de velocidade de escritas na faixa de 5.860 MB por segundo. É uma faixa muito impressionante, realmente bastante desempenho aí de escrita durante o pseudo-SLC. Mas o que realmente surpreende é o que acontece depois. Enquanto a maioria dos SSDs do mercado vão cair suas velocidades para escrita na faixa de 200, 300, talvez 700 MB por segundo, como foi o caso do NV5000, o NV7000, com suas NANDs de alto desempenho, conseguiu manter uma média de 1.988 MB por segundo. Ou seja, a velocidade nativa, a velocidade que as NAND deles suportam sem precisar de nenhum artifício de desempenho, já são na faixa de 2 GB por segundo. Isso é realmente muito rápido e está alinhado com a maioria dos SSDs de alto desempenho que não custam aí um rim. Obviamente existem modelos ainda mais rápidos, porém esses são de fato aqueles que é praticamente impossível de comprar de tão caro que são. Diferente do comportamento de outros SLCs caches que nós já testamos aqui no canal, o NV7000 ele não faz o data folding dele durante a escrita logo após aí o final do pseudo-SLC. Ele deixa para fazer o data folding apenas no momento em que realmente é necessário, e aí sim há uma penalidade maior de desempenho, e a velocidade de escrita cai para a faixa de 981 MB, o que ainda assim é mais rápido do que a velocidade de escrita, por exemplo, do NetAC NV5000. Ou seja, no geral, todas as métricas com um baita de um upgrade, até em relação a um SSD que já é muito bom, que é o NV5000. Continuando com testes sintéticos, na sequência eu trago para vocês os testes e as métricas do Crystal Disk Benchmark. As pessoas gostam de utilizar o Crystal Disk como comparação de SSDs, mas na verdade ele é um péssimo ponto de comparação, pois ele dá o pior e o melhor caso, e dificilmente aquilo que as pessoas realmente utilizam no seu computador. Mas, de qualquer modo, é interessante nós termos essas métricas para olhar a escalabilidade dos SSDs mais simples em relação aos mais robustos. Nós tivemos o NV7000 fazendo, no primeiro teste, o sequencial de 1 MB com 8 de fila e 1 thread, a velocidade de 7.022 MB por segundo de leitura e 5.856 MB por segundo de escrita. Essas duas métricas muito superiores aos resultados do NV5000, que era o que nós estávamos observando anteriormente. Quando nós passamos para o próximo teste, que é o sequencial de 128 KB, com a fila com 32 de profundidade e apenas um thread, nós temos um resultado igualmente impressionante. A velocidade de leitura sequencial ficou na faixa de 6.996 MB por segundo, com a velocidade de escrita sequencial na faixa de 5.851 MB por segundo, mais uma vez as duas métricas com uma baita de uma folga em relação ao NV5000. Passando então agora para os testes de leitura e escrita aleatórios, que é onde o controlador e as memórias NAND começam a passar um pouquinho mais de sufoco e que a memória DRAM cache pode ser muito interessante nesse aspecto.
Nós tivemos a leitura do NV7000 na faixa de 2.335 MB por segundo, dessa vez uma margem bem pequenininha em relação ao NV5000. É interessante salientar que, no uso cotidiano, você vai ter uma mistura de leitura e escrita aleatória com leitura e escrita sequencial. Então, nem essa margem tão pequena, nem a margem tão grande quanto vimos anteriormente. Quando a gente fala da escrita, o NV7000 foi um pouquinho melhor, com suas NANDs mais robustas. Ele conseguiu uma escrita de 3.515 MB por segundo contra menos de 3.200 do NV5000. E para o final, nós temos o último teste, o teste de leitura e escrita aleatória com apenas um de fila e apenas um thread. Ou seja, uma requisiçãozinha de arquivo pequenininho acontecendo de cada vez. E esse é o teste que mais tortura o controlador dos SSDs. Nesse teste, nós tivemos a leitura do NV7000 na faixa de 67.5 MB por segundo contra 64.1 do NV5000. Então, um ganho relativamente pequeno ali, bem baixo, porém, na escrita ele teve um ganho um pouquinho maior, 398 MB por segundo contra 371 do NV5000. De novo, pessoal, esse não é um teste muito realístico, não é exatamente isso que acontece no seu computador, mas é interessante saber que, se um programa precisar de um arquivinho pequeno, ainda assim o NV7000 consegue fornecer aquele arquivo de 4 KB com uma velocidade de 67 MB por segundo. É bastante rápido para um arquivo tão pequeno. Então, tem aí algum mérito, só que ainda é interessante observarmos que alguns SSDs antigos que eu tinha aqui de entrada tem a leitura aleatória de 4 KB mais rápida até do que o NV7000. Isso é consequência das mudanças da forma como os SSDs funcionam e as novas memórias NAND flash, e aparentemente isso vai se consolidar. De qualquer modo, como eu disse, é uma mistura de todos esses testes que de fato compõem o resultado final no dia a dia. E o NV7000 saiu muito melhor do que a maioria dos SSDs na maioria dos testes. E indo então para um teste que de fato mede o desempenho no mundo real. Como eu falei para vocês, PseudoSLC e Crystal Disk são legais para termos algumas métricas do SSD. Porém, quando nós precisamos de fato medir o que você faz no dia a dia no computador, existem alguns testes que simulam isso muito bem. E como sugestão do Gabriel Ferraz, eu estou utilizando o 3D Mark Storage Benchmark. Esse benchmark simula diversas situações de um PC gamer, como instalar jogos, carregar alguns jogos de verdade, ele utiliza cenários que simulam alguns jogos que realmente existem, salvar jogos, fazer stream e gravar com OBS, entre outras situações do dia a dia. E no final, ele dá um score para nós. O Netac NV7000 fez um score de 3.594 pontos, contra 3.100 do NV5000. Como eu disse para vocês no começo desse vídeo, conforme você vai aumentando o seu gasto com as peças, o ganho começa a ser menor. Existe uma margem muito grande, por exemplo, do NV3000 contra o NV5000. Do NV5000 para o 7000, a margem encolheu. Mas, de qualquer forma, temos um ganho real de desempenho que é mensurável, e não é pouco não. E na sequência eu trago para vocês a quebra das duas métricas que compõem o score final do 3D Mark, que é a média da velocidade e a média da latência. E nesse caso, nós temos o NV7000 fazendo 616 MB por segundo de média de velocidade, contra 541, mais ou menos, ali do NV5000, e na latência tivemos uma queda de 59 microsegundos do NV5000 para 50 microsegundos do NV7000. Então, não só ganhamos velocidade, também temos aí um NVMe que tem controlador e memórias NAND capaz de entregar esses dados ainda mais rápido. As duas métricas são bastante importantes e houve ganho real em ambas. E esse último slide que eu tenho para vocês é basicamente para mostrar o comportamento do SSD conforme sua capacidade vai sendo utilizada. Isso é muito importante, pois especialmente SSDs mais simples, que não têm NANDs muito rápidas e não têm DRAM cache, eles acabam sofrendo conforme eles vão enchendo. E isso não é diferente para o NV3000, por exemplo, que nós testamos no primeiro teste dessa linha nova no canal. O NV7000 já tem um comportamento bastante parecido com o NV5000 nesse caso, onde a perda real de desempenho é bem pequena. Um ponto que chamou bastante atenção é que do 0 GB para o 212 GB ocupados teve uma perda de desempenho bem pequena. Dos 212 para os 424 GB ocupados, houve uma queda até que acentuada de desempenho, que no final o SSD acabou recuperando no teste de 848 GB. Isso provavelmente é um indicativo de que ele levou bastante tempo para recuperar aquele pseudo SLC cache, aquele cache que ele tem,
e que acabou sendo ocupado durante as cópias que eu fui fazendo de arquivos. Porém, na hora de rodar o último teste, ele devia ter pelo menos uma boa parte daquilo recuperado e conseguiu rodar o teste com o mesmo desempenho de quando ele estava vazio. Apesar da queda de desempenho, o resultado foi ainda maior do que o NV5000 em todas as métricas. Só que o NV5000 de fato apresentou uma estabilidade maior em relação aos resultados do NV7000. O que nos traz à conclusão desse vídeo. Galera, eu dei insumos para vocês entenderem quais são as peças, como se comporta, quais os resultados de desempenho desses SSDs até o presente momento. E agora eu vou entregar para vocês as informações que são a minha perspectiva de como eu enxergo as coisas. Então, a parte objetiva, eu espero que eu tenha dado insumos para vocês fazerem escolhas por conta própria, e agora analisando um pouco a questão de preço e o que compensa e o que não compensa. Pois bem, o NV7000 ele é vendido em versões de 1TB, 2TB e 4TB. Então esse é o SSD com a maior capacidade disponível pela Netac lá no AliExpress. O modelo de 1TB hoje custa na faixa de R$ 894, algo em torno de 89 centavos por gigabyte. Quando nós passamos para o modelo de 2TB, esse valor se mantém e ele custa R$ 1.788. E já quando nós passamos para o modelo de 4TB com tanta densidade, provavelmente as NANDs são muito caras e o preço por gigabyte acaba até subindo, passando aí para R$ 3.680, algo em torno de 92 centavos o gigabyte. Então, é interessante nós termos essas métricas para comparar com outros modelos, como o NV5000. O NV5000 tem um custo por gigabyte começando na faixa de 90 centavos, o que é mais caro do que o NV7000 começa aí no seu modelo de 1TB, porém ele rapidamente cai, e no modelo de 2TB, por exemplo, o custo por gigabyte já é na faixa de 63 centavos, o modelo de 2TB custando R$ 1.270 hoje no AliExpress. Então, por que eu estou falando esses dados e comparando um com o outro? Pois bem, para quem quer um disco de boot extremamente rápido, sem dúvida está muito bem assessorado tanto comprando o 5000 quanto o 7000, mas como vocês viram, o NV7000 é um modelo com maior desempenho. A diferença de preço do modelo de 1TB do 5000 para o 7000 é na casa de 20%. Quando nós comparamos o desempenho mundo real, usando o 3D Mark, nós temos ganhos na faixa de 11 a 13% de desempenho, dependendo de qual ponto de métrica nós pegamos. Pois bem, gastar 20% a mais para ter 12% a mais de desempenho, isso vale a pena? Não sou eu que vou responder isso para vocês. Eu imagino que vocês podem fazer esse tipo de comparação por vocês mesmos. Quem acabou comprando um processador top de linha, um Ryzen 5800X 3D, um i9 12900, esses processadores eles custam muito caro e o que eles entregam a mais de desempenho não é alinhado em relação ao que eles custam a mais em relação aos seus próprios modelos mais simples, como o Ryzen 5700X ou 5600, ou o i5 12600K, ou até mesmo o i3 12100F, especialmente para um PC gamer. Então, se você já fez esse investimento e você quer um PC com o máximo de desempenho, sem dúvida o NV7000 tem uma proposta interessante, até que a taxa de gasto e ganho não está tão fora para um SSD de tão alto desempenho. Quando nós pegamos os modelos disponíveis no mercado nacional, nós temos, por exemplo, o Corsair MP600 Pro LPX. Ele tem a construção bastante equivalente em termos de componentes, mas obviamente o firmware e o tuning dele são diferentes do NV7000. De qualquer modo, o desempenho não é tão fora para justificar o fato de que o modelo de 1TB dele custa R$ 1.300 contra 894 do Netac. É 45% mais caro. Até se você está procurando armazenamento em grande escala, também tem esse Corsair de 4TB disponíveis no Brasil e ele custa cerca de R$ 5.200 no preço de hoje, ou 41% mais caro do que o modelo de 4TB da Netac. Eu diria que essa diferença de preço do Netac para um modelo praticamente equivalente no mercado nacional dificilmente é justificável. Alguns de vocês podem se perguntar, por exemplo, sobre garantia, que a Netac oferece 5 anos de garantia, mas é necessário enviar o produto para a China. Eu não sei nem se essa garantia funciona muito bem, mas por tudo que eu li, aparentemente eles acabam dando a garantia dos produtos dele. Já teve pessoas que tiveram problema e enviaram e não tiveram problema em receber um produto novo de volta. Porém, isso incumbe em custo,
atrasos, dor de cabeça, enfim. Mas de qualquer modo, são produtos que nós já testamos muito e que normalmente funcionam muito bem. E se ele simplesmente chegar quebrado, normalmente o AliExpress intervém e acaba devolvendo o seu dinheiro, ou uma boa parte dele pelo menos. Então o que eu digo para vocês é, vale a pena sim ponderar sobre usar um SSD desses. Eu diria que o modelo de 2 e 4 TB estão muito fora. Eu diria que para mim, a melhor combinação possível hoje seria, para as minhas necessidades de armazenamento e espaço, ter um NV7000 de 1 TB como disco de boot e utilizar um NV5000 de 2 TB como disco de dados. Eu teria o máximo de desempenho sem gastar mais do que o necessário em termos de armazenamento e eu conseguiria utilizar qualquer tecnologia nova que venha nos próximos anos aí sem precisar me preocupar com os meus SSDs, com o desempenho deles. Eu acho que é uma combinação incrível, só que eu entendo que custa bastante caro e eu mesmo não vou fazer isso no meu PC pessoal. Apesar de que esse NV7000 eu devo usar ainda para alguns testes muito interessantes aqui no canal. E além disso, é importante vocês lembrarem que para tirar o máximo de desempenho desse SSD e até do NV5000, para todos os efeitos, vocês precisam conectar eles em uma placa-mãe e um processador que possuam suporte para PCI Express 4.0 pelo menos. Então, esse é um aspecto muito interessante para se considerar, porque afinal de contas, se sua plataforma não tem suporte, eventualmente você vai estar fazendo um gasto adicional à toa. Essas são minhas conclusões sobre o NV7000. É um SSD incrível. O fato de depois que acaba o SLC cache dele, ele conseguir gravar a 2000 MB por segundo. Caras, tem SSD NVMe de entrada no Brasil que não atinge 2 GB por segundo de velocidade em pico, que dirá sustentar essa velocidade. Como vocês já viram, os SSDs de entrada costumam sustentar velocidades ali na faixa de 200, 220, 300 MB por segundo contra 2000 MB por segundo. Então, não venham me dizer, mas esse SSD custa muito caro, não faz diferença, dá na mesma de usar um SATA. Caras, tudo depende de para que você pretende usar. Tem tecnologias novas interessantes chegando aí. Direct Storage vai permitir que você acesse diretamente os dados do seu SSD através da placa de vídeo, e isso deve mudar um pouco a forma como os jogos funcionam. Os novos consoles, inclusive, já suportam essa tecnologia, e algumas mudanças estão chegando que podem acabar justificando esse tipo de investimento em armazenamento. Para quem só quer um disco de boot muito rápido, sem gastar muito, sem dúvida o NV5000 de 500 GB é a melhor opção disparada, especialmente se você não precisa de 1 TB de armazenamento. Se você já está querendo saltar para a classe de 1 TB, eu diria que essa diferença de preço de 20% até justifica o ganho de 12% de desempenho. Se você concorda com isso, pode pegar o NV7000, que é um baita de um SSD, que está alinhado com alguns dos melhores modelos do mercado. Sério, galera, tá assim, muito lá no topo, e é muito surpreendente que uma marca chinesa como a Netak tenha trazido um produto tão bom. De verdade. Caras, esse era o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, e eu tenho um aviso muito importante para vocês. A Netak me forneceu o NV3000 e o 3000 RGB sem nenhum custo, e por conta disso eu vou realizar uma campanha no meu canal de promoções do Telegram. Eu vou deixar as informações para vocês entrarem no canal de promoções aí na tela, e quem estiver lá no canal no dia 31 de maio e participar de um tópico que eu vou criar lá, deixando um comentário, vai estar participando de um sorteio que pode levar para casa ou o NV3000 ou o NV3000 RGB de 1 TB sem nenhum custo. Então eu espero vocês lá no canal de promoções do Telegram, o link está aí na tela para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!